Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício 2026. Determino a secretária que faça a conferência do registro de presença dos vereadores. Bom dia, caros vereadores, visitantes da casa, funcionários, doutor Anderson. Se encontra todos os vereadores. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos inicialmente. Como de costume, convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, registro aqui, em nome da vereadora Luciana, secretária da mesa diretora, nossas felicitações pelo Dia Internacional da Mulher. Parabenizo todas as mulheres, desejo que sejam respeitadas e valorizadas, não apenas no dia 8 de março, mas todos os dias. Peço a todos que fiquem de pé para 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as mulheres do nosso município de Caraí e também do nosso país. Ok. Nesse momento, eu queria também registrar a presença da nossa excelentíssima vereadora Ticiara de Catugi. Seja bem-vinda, Ticiara. Iniciando os trabalhos, passo ao expediente do dia, assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da segunda reunião ordinária exercício de 2026, já distribuída previamente no grupo de WhatsApp oficial da Câmara. Não havendo manifestações ou retificações, ela será declarada aprovada. Ata da segunda reunião ordinária exercício 2026, aprovada. Neste momento, passaremos ao expediente do dia. Consta em pauta a inscrição do senhor Antônio Marcos Pereira na Tribuna Livre do Cidadão. Nos termos da lei orgânica e do regimento interno, ele tem até 5 minutos para pronunciar-se acerca do tema constante da inscrição, que sobre a importância da área proteção ambiental APA do Alto Mucuri, na conservação da defesa dos recursos naturais, mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas no território, adaptado climática. Passo a palavra ao cidadão inscrito. Pessoal, bom dia. Primeiramente, meu nome é Antônio Marcos, eu sou servidor do Instituto Estadual de Floresta, técnico, e sou o gerente da APA do Alto Mucuri, que é uma unidade de conservação que ela foi criada em 2011, finalzinho de 2011 aí. É a maior unidade de conservação, gerenciada pelo IEF no bioma Mata Atlântica, que é o bioma nosso aqui, né, que a gente está inserido, viu? São 325 mil hectares. É uma unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, né, existem 2 categorias principais de unidade de conservação, de proteção integral, que são os PAR, que são as unidades de conservação cujo o território da unidade pertence
ao Estado, né? A propriedade pertence ao Estado. No caso nosso aqui não, na unidade de conservação, por ser de uso sustentável, as propriedades, a unidade de conservação está inserida num território cujas propriedades são privadas, né? Então, é uma linha imaginária que existe, né? Que corta esse território, que justamente pega a vertente do Mucuri, né? O município de Caraí, a maior parte do município, me parece que está inserida no Vale do Jequitinhonha, né? Na bacia hidrográfica do Jequitinhonha. E essa unidade de conservação, ela pega uma parte do município de Caraí, justamente nessa vertente da bacia hidrográfica do rio Mucuri. Eu vou mostrar para vocês no mapa aí, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, primeiramente, a origem dessa unidade de conservação, ela criou a partir de um anseio regional da própria população da bacia hidrográfica do rio Mucuri, com a finalidade de proteger, principalmente proteger as nascentes do rio Mucuri, visando a conservação da água para abastecimento e produção agrícola sustentável. Pode passar. Entre outros objetivos, né? Trata-se de um instrumento de gestão territorial condizente com a estratégia necessária para manter as famílias no território da APA. Quando a APA foi criada, ela foi criada em 2011, 2012 a gente começou a operar, começou a funcionar. Existia muito aquele questionamento da APA, né? A APA veio para poder atrapalhar as pessoas, né? Para poder controlar o que as pessoas poderiam fazer no território. Pelo contrário, a unidade de conservação ela foi criada justamente para ter essa pegada mais conservacionista, né? De uso sustentável dos recursos naturais do nosso território. Então teve muito isso, mas hoje está mais tranquilo, né? As pessoas já entendem melhor o objetivo da unidade de conservação, né? Inclusive o município de Caraí, a gente tem várias ações que estão sendo desenvolvidas aqui desde a criação da APA, né? Pode passar. O território da APA, gente, é esse polígonosão aí grande, ó, no meio aí, ó, Ladainha ali no centro da APA, né? Em relação ao estado de Minas Gerais, a gente está na região Nordeste. Caraí está aqui em cima, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Caraí está aqui, ó, a sede, né, do município funciona aqui. A sede do município está fora da APA, né? A região que abrange o município em outras partes estão inseridos na APA. A gente tem o município de Catugi, né, o município de Itaipé que está aqui, ó. Caraí, gente, a proporção na APA é de 7.000 hectares, 7.684 hectares, equivalente aí aproximadamente 16% do município, do território. Tá? Catugi também, uma proporção aí de aproximadamente 40% no território. Itaipé 100% inserido na APA, Novo Cruzeiro uma média de 7%, Ladainha 100% inserida na APA, Malacacheta também uma proporção aí de 20%, Poté 83%, Teoflotone 30 e poucos %. Então são esses municípios aí que estão inseridos no contexto da APA. São 8 municípios, né, no total, somando aí 325 mil hectares. Como eu disse, é a maior unidade de conservação no bioma Mata Atlântica. Pode passar. Vou mostrar para vocês aqui a importância. Ó, a APA, né, isso aqui é o mapa da bacia hidrográfica do rio Mucuri. Esse amarelo aqui, ó, a gente tem aqui Nanuque, né, pegando do litoral para cima, o Baixo Mucuri, né? Baixo Mucuri, Médio Mucuri e Alto Mucuri. Essa parte mais verde que vocês veem no mapa são os remanescentes de floresta que restaram na bacia hidrográfica. Eles estão localizados principalmente no Alto Mucuri. Vocês podem ver que existe aqui, ó, uma divisão aqui dentro da bacia hidrográfica, né? Do alto para baixo quase não tem remanescente florestal mais, não existe, né? Foi completamente desmatado ao longo do processo de ocupação do vale.
né? Então, o que sobrou com mais efetividade foi o Alto Mucuri, que a gente ainda conserva bastante floresta, talvez pelo fato de que o Alto Mucuri, o relevo, ele é um relevo irregular, né? É muito montanhoso, e ele não é muito propício para determinadas atividades. Então pode ter sido isso que levou essas áreas elas regenerarem ao longo dos anos, né? Essas já têm mais aptidão para pecuária, para determinadas atividades, a parte mais no médio e baixo, né? No alto já tem características mais diferentes, né? O que levou talvez essa regeneração natural, porque o pessoal abandonava, né? Teve muito êxodo rural ao longo desse processo, o pessoal abandonando suas propriedades, né? Buscando melhorias na qualidade de vida, né? Mas eu só queria que vocês entendessem a importância dessa APA, não só para a APA em si, né, para o território que abrange a APA, mas para a bacia hidrográfica do rio Mucuri como um todo, né? Porque justamente nesse Alto Mucuri é que existe a conservação de água, né? A água ainda existe em maior abundância, né? O rio, é claro que o rio Mucuri, num determinado ponto, ele fica mais caudaloso, mais largo, né? Mas as principais nascentes estão aqui no alto, né? O rio Marambainha, né? Um rio que nasce dentro do município de Caraí, né? O próprio Mucuri, né? O Mucuri do Norte e o Mucuri do Sul, não sei se vocês conhecem. O Mucuri do Norte fica em Ladainha, ele fica aqui nessa região aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, que é considerada a região chamada Mumbuca, Mumbuca das Araras. É uma região, considerado norte, rio Mucuri do Norte. E aqui em Malacacheta, a gente tem o rio Mucuri do Sul. E essas regiões, pessoal, apesar do empenho, né, nos últimos anos, do IEF, do governo do estado, com apoio dos municípios também, é uma região que está bastante degradada, né? Então, existe assim, com as mudanças climáticas, né, que a gente está vivendo, né, o aquecimento no planeta Terra, ele é algo natural, ele está acontecendo naturalmente. Claro que a gente contribui bastante, né, para esse aquecimento com combustíveis fósseis, né, com CO2 sendo liberado na atmosfera o tempo todo, com as queimadas que vocês conhecem muito bem, né, queimadas não, né, incêndios florestais, né, que a gente tem bastante aqui no território. Claro que isso mudou bastante depois da criação da APA, só que ainda existe, ainda acontece, né? Então é uma região bastante degradada, né, que requer a nossa atenção, né, de forma geral. Pode passar. Então a visão de futuro da APA é consolidar essa unidade de conservação, priorizando a agricultura familiar com o uso sustentável dos recursos naturais, principalmente a água, integrando essas iniciativas que harmonizam a conservação, o desenvolvimento econômico e a identidade sociocultural. A gente acredita que através desses pilares a gente vai conseguir, né, nós vamos pelo menos tentar criar uma situação melhor e nos proteger do que está por vir, né? O que está por vir através das mudanças climáticas, as previsões, elas não são previsões muito favoráveis, né? Previsão de aquecimento de 1,5 a 2 graus Celsius, né? A gente já está acompanhando aí essas chuvas, né? Essas enxurradas em alguns lugares, né? Justamente são locais, gente, essas enxurradas, quando elas caem na cabeceira, elas começam nas cabeceiras, né? Por que elas provocam tantos prejuízos em determinadas regiões, em determinados lugares? Porque essas cabeceiras estão desprotegidas. Então a água que cai ali, se não tiver uma proteção para absorver a água da chuva, para poder minimizar ali o impacto da chuva, ela vai escoar superficialmente, né, causando, então vai ser aquela grande quantidade de água no intervalo pequeno de tempo, o que causa as enxurradas, causa os prejuízos para as pessoas, né? E esses eventos, eles têm ficado cada vez mais comuns, eles têm sido cada vez mais comuns, né?
E isso provoca a morte das pessoas, isso provoca prejuízo para as pessoas. Então não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa positiva. E é algo que nós podemos fazer para poder melhorar, para mitigar esses problemas, né? A gente tem que se juntar, né? E tentar encontrar um caminho para poder a gente recuperar essas áreas, né? Aqui em Caraí, pode passar aí? Cadê? Faz favor. Aqui em Caraí, gente, já está acontecendo alguns projetos. Eu vou só falar para vocês aqui um pouquinho mais para frente. Algumas justificativas para a criação dessa APA é a relevância ambiental dela, né? Considerando esses fragmentos florestais remanescentes, né? A biodiversidade que existe nessa unidade de conservação, né? Dentre outras características. Eu vou passar rápido porque o tempo é curto, né? Mas eu vou tentar passar para vocês aqui. Conservação dos recursos naturais, né? Oportunidade de experimentar novas técnicas que conciliam a conservação com a produção, a degradação da Mata Atlântica, alguns dos elementos que justificam a criação dessa unidade de conservação. Pode passar. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, essa parte mais verde são remanescentes florestais que existiam em 2001. Tá? Só para vocês fixem aí esse olhar aí nesse mapinha, e pode passar o próximo mapa aí, só para vocês verem o que aconteceu. Não, antes. Volta um. Ó, 2016, ao nível de desmatamento que ocorreu no intervalo de 15 anos. Né? É um nível altíssimo de desmatamento, gente. Foi uma média de 20% que foi desmatada num período só de 15 anos. Se a gente for comparar isso com a existência do planeta Terra, isso não equivale nem a 0,0000, coloca zero aí, entendeu? Para poder justificar, né, esse desmatamento, né? Então, volta mais um aí, só para o pessoal ver novamente. Aqui, né? Bastante remanescente, né? Tem as taxas aqui de remanescentes também, a quantidade. Pode passar. Aí, ó, 2001, 2016, né? Pode passar. Os pontos vermelhos indicam as regiões que foram desmatadas. Os pontos vermelhos no mapa, né? Então são taxas altíssimas, né? Isso do Alto Mucuri só, né? O baixo já tinha sido completamente desmatado ao longo do processo de ocupação. Pode passar. Aí algumas imagens, né? Como que acontece os desmatamentos. Geralmente o pessoal desmata muito em beirada as margens de curso d'água, né? E para nós aqui é um problema, porque nós não temos o Alto Mucuri, a gente não tem rios caudalosos. Nossos córregos aqui são estreitinhos, né? Então qualquer intervenção pode causar um prejuízo grande nesses cursos d'água. E é o que está acontecendo, né? Desmata aqui, né? Aí depois queima, o pessoal tem costume de queimar, né? E aí o que acontece? Vem as primeiras chuvas e carrega esse solo todo aqui para baixo, para os cursos d'água, que é chamado assoreamento. Está assoreando os cursos d'água cada vez mais, diminuindo a lâmina d'água, matando a fauna que existe ali, que são os peixes, os micro-organismos que existem ali, a fauna, a flora, invertebrados que vivem ali naquele trecho, que justamente são a vida do rio. Esses animais, eles são vida para o rio, né? Às vezes a gente passa despercebido e fala, isso aí é só, né? Só não tem nada aí, é porque a gente não vê, né? Mas ali debaixo, ali submerso, existe toda uma fauna, existe todo um ecossistema que depende daquele ambiente ali para sobreviver. E a troca é mútua. Eles utilizam do meio ambiente, da água, para sobreviver, né? E em troca, eles dão vida para poder, para os cursos d'água, para as pessoas que dependem às vezes, né? Dos recursos naturais. Pode passar. E aí outra área também, né? Muito comum isso aí, ó.
pessoal desmatando. Tá vendo? Curso d'água aqui, ó, assoreia todo. Né? Pode passar. Aí também. Pode passar. Esse aqui é o pior deles, ó. Esse aqui, gente, é uma região que tá lá na Mucuri do Sul, que é em Malacaxeta. Esse trecho aí, ó. A nascente do rio Mucuri do Sul, ele está um pouquinho mais acima desse ponto aí, ó. Que é um ponto que ele está assim, a terra está completamente degradada. Não tem como fazer mais nada aí nessa terra, a não ser recuperar ela. Né? A gente está tentando aí recuperar essa terra. Para ver se garante aí a continuidade, né, do curso d'água. Pode passar. Os objetivos gerais, pessoal, da APA, eles são proteger a diversidade biológica, né, disciplinar esse processo de ocupação, né, utilizando sistemas agroflorestais, produtos florestais não madeireiros, atividades agro-silvio-pastoril. Né, hoje é muito comum alguns tipos de processo que também integração lavoura, pecuária, floresta. É tudo muito novo, né, na nossa região aqui. O pessoal está acostumado com aquela cultura antiga, né, de queimar determinada área para poder... Ali o capim cresce, né? Às vezes na primeira queima, na segunda ele cresce verdinho, né, por causa das cinzas ali, que favorecem o crescimento do capim. Só que depois disso, passa o terceiro ciclo, quarto ciclo, aí já começa, o solo já perde a capacidade de resiliência, né? Ele já não consegue regenerar sozinho. Aí você já tem que usar algum produto para ajudar a fortalecer o solo, né? Mas nesses pontos, igual eu mostrei para vocês anteriormente, o problema é que ali está impactando a água, né? Impactando o curso d'água, um dos principais que a gente tem na bacia. Assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, né? Água, solo, implementar o turismo de forma sistemática. Isso já está acontecendo em alguns pontos, algumas regiões. Pode passar. Ações do município de Caraí, algumas, né? Pode passar. Enfrentamento do período crítico. Período crítico são o período de incêndios florestais, né? A gente vem trabalhando nesse sentido desde a criação da APA, com a Defesa Civil aqui de Caraí, com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? Com apoio do município. A gente vem desenvolvendo alguns trabalhos, inclusive, não sei se vocês têm conhecimento, foi criado um programa recentemente, 2023, se não me engano, mas começou a funcionar em 2024, chama Minas contra o Fogo. É um programa que visa justamente essas atividades de prevenção e combate a incêndios florestais no território do município como um todo. Então foi criada uma brigada voluntária com servidores do município, né? Esses servidores, eles foram treinados e prestam esse serviço, né? Quando ocorre uma emergência, a gente está tentando implementar agora a possibilidade de essa brigada voluntária de servidores, né? Voluntária assim, entre aspas, né? São servidores do município, de prestar um serviço de monitoramento também nesse período crítico, porque a resposta a incêndios florestais, o tempo de resposta, ele faz toda a diferença. Para você pegar um incêndio no início, você consegue combater ele com mais facilidade e com custo menor. Quando ele aumenta muito, fica mais difícil de combater um incêndio grande, né? E mais perigoso também. Fomento, né, que a gente faz aqui desde o início também, que é recuperação de nascentes, reflorestamento em alguns pontos. Atualmente está acontecendo um projeto aqui na cabeceira do São José, com a participação do município, com a participação do IEF. Nós estamos identificando e mapeando algumas propriedades lá para poder fazer o cercamento, fazer a proteção de nascentes, que é justamente o rio que abastece vocês aqui, né? A cidade, viu? Isso está acontecendo no momento, atualmente, né? Atualmente.
apoio interinstitucional, que a gente presta também no quesito ambiental, né? De dar esse suporte de gestão, esse suporte de experiência técnica, né? A respeito da legislação ambiental, a respeito de questões relacionadas ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, ao PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Então tem uma série de questões que estão acontecendo, né? Não dá para a gente mostrar tudo aqui, porque, né, o tempo é curto, mas eu fico à disposição aí depois de vocês, deixo meu contato, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Fica à vontade para me procurar, viu? O monitoramento que a gente faz frequente, que é monitoramento via satélite, monitoramento in situ, né? E mapeamentos também que são realizados no território, justamente com a perspectiva de recuperar algumas áreas, de tornar de forma sustentável esse uso dos recursos naturais, né? Pode passar. Então, gente, em geral, as ações que a gente faz no território da APA como um todo, né? De forma geral, viu, gente? Generalizada. É claro que tem especificidades, né? É o monitoramento e mapeamento, articulação interinstitucional, né? Com os parceiros da APA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, né? Copanó, Emater, FUNAI, né? Associação Escola Família Agrícola, inclusive o município de Caraí faz parte dessa escola, não sei se vocês conhecem, a EFACIL de Itaipé, né? A gente está com um projeto lá também, desenvolvendo um projeto com os alunos lá, bem interessante. ICMBio, população residente na APA, né? Participação em eventos realizados pelos entes, reuniões, CMDRS e outros, conselho consultivo, a gente tem um conselho também na unidade de conservação, né? Pode passar. Só uma fotinha para vocês verem aí, são animais que já foram fotografados aí, a armadilha fotográfica, são a onça parda, pode passar. A próxima foi fotografada aqui, naquela região ali, depois de Marambainha, é uma onça parda ali, ó. Também, viu? Só para vocês verem aí, a coisa, né? Porque é bonito, né? Os animais, né? A fauna, né? É perigoso, mas é bonito também, né? Pode passar. Atendimento ao público, né? Quando surge algum problema, né? Tem que ser feito algum manejo. Igual, por exemplo, está tendo um surto de cascavel em algumas regiões no território da APA. Muitas cascavéis, né? Estão aparecendo. A gente já comunicou com um sistema geográfico federal que mapeia essas superpopulações, né? Essas explosões que acontecem em determinadas regiões, para entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho uma hipótese em relação à questão das cascavéis, que é a diminuição dos predadores naturais das cascavéis e a proximidade com o cerrado, né? Da nossa região. Então os bichos estão desmatando lá e os bichos estão migrando para cá, né? E aqui está faltando predadores naturais para esses animais, principalmente siriema, né? Antigamente a gente via muito siriema, né? Correndo em alguns lugares. Hoje a gente vê pouca siriema, diminuiu bastante essa população de siriemas. Nada comprovado cientificamente ainda, mas é uma hipótese, né? Que pode ser os incêndios, porque a siriema deposita os ovos nas margens, deposita os ovos no chão, né? Siriema é um animal grande, deposita no chão. E aí é muito comum explosão de população de cascavel em áreas que queimou, áreas que passou incêndio florestal, né? Então, queimando os ovos ali da siriema, com isso diminuindo a população, não permitia os bichos nascer, né? Então é uma das hipóteses, viu, gente? Na época da febre amarela também a gente atuou aí, né, identificando o problema, prevenção e combate a incêndios florestais, coleta de sementes, assistência técnica, promoção e divulgação da APA, contratação de brigadistas. Todo ano a gente contrata também um número de brigadistas para atuar nesse período crítico, né? Eles ficam à disposição da unidade de conservação durante 4 meses,
aproximadamente, prestando esse serviço, né, de prevenção, combate a incêndios, juntamente com o Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Pode passar. Principais resultados: reconhecimento social, observa maior engajamento da população, diminuição das taxas de desmatamento, caíram bastante, né? Isso é bom, diminuiu bastante. Zoneamento da APA, né? Através do plano de manejo, né? Que a gente tem um plano de manejo, diminuição das ocorrências de incêndios florestais, das áreas atingidas pelo menos, base de dados em relação a questões ambientais do território, né? Algumas parcerias já estabelecidas, esse estreitamento interinstitucional. Pode passar. Principais gargalos, gente, aqui em Caraí, que a gente necessita dessas políticas públicas justamente para ter essa proximidade com a população. E isso acontecia num passado recente, através do CMDRS. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. O CMDRS de Caraí, ele está parado. Ele não tem funcionamento. Entendeu? Então, eu trouxe essas questões para vocês aqui hoje, justamente para a gente poder tentar identificar se é possível, através da Câmara Municipal, do Legislativo, a gente colocar isso para funcionar. Colocar o CMDRS para funcionar, né? Colocar o CODEMA para funcionar, que é o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente do município. O CODEMA também tem uma importância grande, porque o CODEMA, ele vai acompanhar os processos de intervenção que acontecem no município, né? E ele vai poder indicar, em alguns casos, medidas mitigadoras. Aqui a gente observa muitas pedreiras, né? E o pessoal explora, tira o material aí, e em alguns casos fica esse passivo aí da retirada de rochas, de granito, e o município não tem nenhuma compensação. O município não pega nada de compensação. E isso aqui, ó, o CODEMA, através do CODEMA, isso poderia ser feito. O município arrecadar dessas empresas que extraem o mineral, eles terem um retorno. Prestar um serviço que seja para o município, né? Uma estrada, por exemplo, reformar uma estrada, né? A gente tem alguns projetos, alguns programas que o IEF tem, né? E um deles consiste na reforma de estradas, que é o Estradas Ecológicas. É um programa que a gente tem, entendeu? E poderia ser feito, né, com o CODEMA funcionando, poderia ser feito uma articulação com as empresas que estão retirando esse material, né, de estar usando o maquinário deles para poder apoiar numa reforma, talvez, de estrada. Eu vejo assim muita possibilidade dessas parcerias acontecerem, né? Mas para isso a gente depende do instrumento jurídico, que é o CODEMA, né? Com esse instrumento é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Sem o CODEMA não tem como, entendeu? O município passa em branco, né? Políticas públicas associadas à identificação e implantação de SBNs. SBN, gente, são soluções baseadas na natureza. São soluções, às vezes, coisas simples. Por exemplo, evitar de fazer um desmatamento numa cabeceira, por exemplo, uma cabeceira de água, onde tem nascente. Isso aí já são soluções baseadas na natureza, né? Quando a pessoa evita de fazer esse tipo de coisa, né? Já é alguma prática de soluções baseadas na natureza, né? Deixar, por exemplo, pelo menos identificar primeiramente, né?
um determinado problema, a gente está com a questão no território da APA como um todo, que é o uso do drone para pulverizar, fazer pulverização de agrotóxico, né? E isso está atingindo, além do alvo, né? O pessoal contrata o serviço, né? da empresa, e aí o técnico que vai executar o serviço, o operador, às vezes não tem um critério técnico, né? Aí ele voa mais alto do que deveria voar, né? E aí ele lança o veneno, esse veneno ele fica à deriva, né? Ele não cai só naquele local ali que ele está sobrevoando, né? Ele entra numa deriva e ele pode viajar alguns quilômetros de distância, né? Atingindo outras pessoas que não tem nada a ver com o negócio, né? Contaminando a água, contaminando o solo. E é um problema também recorrente, que a gente, não sei se é o caso de vocês aqui, eu não sei se vocês estão alinhados com essa questão, né? Que é uma questão também que a gente tem que se preocupar, levar em consideração, né? Essa preocupação, viu? Projetos que visam a recuperação de áreas degradadas também, né? Igual eu falei anteriormente. Pode passar. Pode passar, por favor. Pessoal, é isso, entendeu? Basicamente, né? Igual eu falei, é muita coisa, muita informação, né? Então, para a gente poder, talvez, levar isso adiante, a gente precise alinhar melhor, né? A respeito dessas questões, talvez esclarecer alguma dúvida, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Eu fico à disposição aqui para responder para vocês. Eu, no mais, agradecer pela disponibilidade, né? Do espaço aqui, agradecer as meninas que fizeram minha inscrição aí, né? E dizer que eu estou à disposição para ajudar, para contribuir, né? No que for preciso, né? Problemas que talvez vocês identifiquem aí, né? E queiram resolver, né? Alguma proposta, né? Alguma emenda para poder resolver o problema, né? A gente está à disposição para trabalhar juntos, viu? Agradecer mesmo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ficou bem resumido, para mim ficou bem resumido, bem esclarecido. Os seus demais colegas tiveram alguma dúvida, para mim ficou muito bem a palestra, passou o que tinha passado. E levar isso adiante. Se o senhor não posso voltar aqui de novo. Posso voltar sim, ué. Na hora que vocês quiserem aí, é só me falar, né? Se quiser tratar de um tema mais específico. Eles esse itinerante com os demais vereadores da região. Levar para outra região também, juntar com as associações dos distritos, que há muito. Conscientizá-los também. Sim, a gente. O detalhe é uma questão, inclusive, que eu já tinha, né? Já identifiquei de participar dessas reuniões nos distritos, nas associações, né? Levar essa informação para mais perto, né? da população. Entretanto, o problema que a gente tem, o gargalo que a gente tem em relação a essa questão, é que geralmente essas reuniões elas acontecem no final de semana, entendeu? E aí, pra gente fica um pouco difícil o final de semana, é muito burocracia, você entendeu? É um processo burocrático. Assim, durante o período crítico, a gente consegue até justificar a atuação no final de semana, porque o monitoramento ele é constante, né? No período crítico, ele é constante, ele acontece o tempo todo, né? Então daria para a gente vir, né? Talvez a equipe, né? Vir e conversar com a população também um pouco, né? Agora, tem uma importância grande. Eu queria que vocês levassem isso com muito afinco,
é a questão desses conselhos do CODEMA e do CMDRS, que ambos estão parados no município, né? A gente teve aqui ano passado um momento, foi no Ministério Público Itinerante, não sei se vocês lembram, foi falado aqui nessa plenária a respeito do CODEMA naquela ocasião. Tinha até um especialista que ele estava em videoconferência, ele falou aqui da importância do CODEMA, se colocou à disposição para poder apoiar, né, na reativação do CODEMA, porque o CODEMA já existiu aqui. A gente tinha CODEMA aqui, né, mas aí ele parou e não voltou mais, viu? Então o CODEMA, o CMDRS, que são instrumentos legais para a gente tratar dessas questões, né, tratar dessas questões ambientais, viu? Meu e-mail está aqui, pessoal. Se quiserem, né, anotar meu e-mail, me mandar e-mail, pode ficar à vontade, viu? Eu respondo aí para vocês, tá? O objetivo hoje é lançar essa sementinha aí, né, a respeito da APA, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, viu? E é isso. Muito obrigado. Só em relação aos conselhos aqui, doutor, a Conservar Mucuri já também nos procurou aqui, a gente está só esperando a questão dos conselhos, o executivo enviar para nós aqui a proposta e a lei, tá bom? Passaremos nesse instante a ordem do dia, que consta de indicações para apresentações e encaminhamento ao prefeito municipal. Indicação legislativa número 2 de 2026 solicita a instalação de corrimão no escadão que dá acesso à rua da Escola Estadual Professor Abigar Renault, na sede do município, de autoria do vereador Cleusmano Alves Cardoso. Indicação legislativa número 3 de 2026 solicita a realização de calçamento no trecho da rua Maranhão, no cemitério até o conjunto habitacional Clemente Vieira Miranda, no distrito do Ponto do Marambaia, de autoria do vereador Flávio Sena Filho e de Primitivo Moreira Bento Neto. Neste instante, passo a palavra à secretária para realizar a leitura das indicações constantes na ordem do dia. Em seguida, franqueio a palavra aos vereadores autores das indicações e os demais vereadores para comentarem sobre as mesmas. Bom dia, senhores vereadores. Peço licença à secretária para a leitura. Indicação número 02 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, o vereador Cleusmano Alves Cardoso, com fundamento no artigo 119 e 137 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, após ouvido o plenário, requerer que seja indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caraí, Fabrício Santos Fonseca, o seguinte pedido de providência: solicita a instalação de corrimão no escadão que dá acesso à rua da Escola Estadual Professor Abigar Renault, na sede do município. Justificativa: o referido escadão é amplamente utilizado pela população como via de acesso, contando com grande circulação de pedestres, incluindo moradores da região e os alunos da escola próxima, especialmente nos horários de entrada e saída das aulas. A instalação do corrimão proporcionará maior segurança e apoio aos usuários, contribuindo para prevenir quedas e acidentes e garantindo melhores condições de mobilidade para todos que transitam pelo local. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 10 de março de 2026. Cleusmano Alves Cardoso, vereador, autor. Indicação número 03 de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Os vereadores Flávio Sena Silva Filho e Primitivo Moreira Bento Neto vêm requerer o seguinte pedido de providência: solicita a realização de calçamento no trecho da rua Maranhão, do cemitério até o conjunto habitacional Clemente Vieira, no distrito do Ponto do Marambaia. Justificativa:
A presente indicação visa atender uma demanda dos moradores da localidade, tendo em vista que o trecho citado ainda não possui pavimentação adequada. A realização do calçamento contribuirá para melhorar a infraestrutura da via, facilitar o acesso às residências e proporcionar melhores condições de mobilidade e de bem-estar à população que utiliza diariamente o local. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 10 de março de 2026. Flávio Sena Silva Filho, vereador autor. Primitivo Moreira Bento Neto, vereador autor. Passo a palavra aos vereadores inscritos das indicações legislativas. Bom dia a todos, senhores vereadores, vereadoras, servidor da casa, em nome do doutor Anderson, e em nome do nosso presidente, Paulo Henrico. Aqui cumprimento também os visitantes, vereadores de Catugê, de Seara, o doutor Antônio, do Instituto Estadual de Floresta. Cumprimento a todos os demais visitantes. A indicação desse corrimão lá no calçadão foi pedido de civis, pessoas de idade que necessitam de trafegar por aquele trecho, e que tenha dificuldade já de locomoção. Então foi procurado por mim e pediu para que eu solicitasse esse corrimão naquele calçadão lá. O calçadão ele tem duas opções de instalação do corrimão, ou nas laterais ou então central, dividindo ao meio. Aí eu peço carinhosamente ao nosso prefeito, Fabrício Santos Fonseca, que vê com carinho aí e providencia a instalação desse corrimão para dar mais segurança aos usuários. E é isso. Como a indicação já se fala, sobre esse corrimão, como é que fala? Aí já fica assim pedido para o para nosso prefeito municipal providenciar a instalação do mesmo. E muito obrigado a todos. Um bom dia. Obrigado, vereador Cleusman. Ficou bem esclarecido. Vamos colocar mais aí nessa pauta também a questão do redutor de velocidade. Ele também tem um fluxo muito alto de criança e todo momento saindo, não só de criança, mas também de pedestre ali, as mães, os pais, enfim. Também passo aqui também aos demais vereadores que fez uma grande indicação, que é aquele calçamento que o povo clama e pede todo momento. Nosso vereador Tivo, também nosso excelentíssimo vereador Flávio. Qual dos dois que quer comentar? Senhor? Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários da casa. Então, teria outras necessidades, mas tendo em vista a pavimentação, o calçamento que liga o cemitério ao conjunto habitacional, a gente vê uma grande importância, uma obra que trará expansão para o ponto, é um crescimento, Então, assim, a gente pede que olha com carinho, A gente sabe que precisa levar dignidade, vai levar saúde, entre outras coisas que também são importantes. E uma delas é a questão de emprego, que também é importante por estar num momento assim de dificuldade, Então vai gerar emprego e isso é o que a gente precisa na região de lá do ponto. Obrigado. Bom dia a todos, colegas vereadores, funcionários da casa, visitantes, doutor Anderson. Na verdade, essa indicação, a gente já vem conversando há um tempo, Flávio? Mas tudo tem seu tempo, tem a hora certa. Achamos por bem fazer agora. Na verdade, é um apelo, Os moradores das famosas casinhas, chama de casinha lá. A cada governo que vai mudando, vem renovando as esperanças, as cobranças. A gente está lá na linha de frente, eu e Flávio.
as cobranças vêm da gente, né? Então, achamos aí por bem indicar, pedir ao nosso prefeito, olhe com carinho essa indicação nossa, que será de imensa importância para os moradores das tão famosas casinhas. Beleza? É isso. Bom dia a todos, muito obrigado. Mais algum vereador quer aumentar sobre as indicações? Posso prosseguir? Em cumprimento ao que dispõe o artigo 137 do Regimento Interno, determino o envio das indicações legislativas ao prefeito municipal por meio de ofício. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e, nos termos do Regimento Interno, declaro encerrados os trabalhos.